Eu quero começar essa aula usando um verso de um personagem da literatura de cordel do Nordeste, chamado Manuel Riachão de Lima, do Rio Grande do Norte. E quando eu era menino, eu tive acesso ao livro desse homem e aprendi vários versos, e um deles diz assim: são três pessoas distintas em um só Deus de verdade. Assim nos diz a doutrina com toda simplicidade. Um só Deus, em três pessoas, a Santíssima Trindade. Então, nós estamos iniciando uma aula falando sobre o caráter de Deus. E a primeira coisa é que Deus é um Deus único. Deus único. Então, a palavra no hebraico que define Deus, ela chama-se Elohim, ou Elohim, né? E ela define um Deus criador, o Deus que criou todas as coisas. E um Deus trino, mas uma única pessoa, ou seja, três pessoas de uma única substância, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Gênesis capítulo 1, verso 1, ele diz assim que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, toda vez que Deus disse, Deus estava liberando a palavra, que é a segunda pessoa. E por sinal, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós temos aí um Deus trino, que pensava, que falava e que se movia. E usando aqui a expressão de um filósofo da antiguidade, chamado Platão. Então Platão ele disse o seguinte, que se as coisas do mundo, se todas as coisas do mundo estão em movimento, é porque atrás dessa movimentação existe alguém maior, ou seja, um movimentador, alguém que movimenta essas coisas, e esse alguém é Deus. Então Platão, Aristóteles, Erasmo, que seguiram a mesma linha, eles tudo tiveram esse raciocínio de que por trás de tudo que se movimenta existe um movimentador, e esse movimentador é Deus. Então isso é muito lindo. Mas aqui, amados, nós vamos ver que no início da história, quando Deus criou todas as coisas, e Deus disse assim, no capítulo 1 do próprio livro de Gênesis, que é o livro das origens, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele usou a expressão no plural: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E deu a esse homem domínio sobre todas as coisas. Então Deus estava se manifestando aqui e dizendo do seu caráter que o homem deveria também se portar com esse caráter. Ou seja, isso é muito lindo para o nosso entendimento. Segundo, ele nos fala do Deus carne. Então Deus único, Deus Espírito e Deus carne. Quem é Deus carne? Mas eu quero usar aqui a expressão de um professor de teologia, que ele diz o seguinte, que Jesus é o óculos de Deus. Então ele diz que para você compreender Deus, você tem que usar os óculos. E os óculos de Deus é Jesus Cristo. Isso faz parte do livro aqui de Jânio César, que nós estamos usando para essa forma. Então, eu vejo aqui que quando Deus criou todas as coisas, a palavra bara ou bará, que é a palavra que significa criar do nada. Então Deus criou todas as coisas do nada, e Deus foi falando e as coisas foram existindo, ou seja, Deus Pai falava. Quando Deus liberava a palavra, que era Jesus, as coisas aconteciam, e o Espírito se movia em ação para que as coisas acontecessem. E aí eu olho para esses textos bíblicos aqui,
E eu olho para João, capítulo 1, verso 1, que diz assim: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a gente vê aí sempre o acontecer dos três personagens juntos, porém único Deus. E não tem, então é tanto que a expressão Elohim, ela só pode ser usada para Deus e para mais ninguém, porque é o único que cria todas as coisas do nada. Deus fala e as coisas vêm à existência, né? E Hebreus capítulo 11, verso 3, vai nos dizer que pela fé nós entendemos que Deus criou todas as coisas pela palavra, e que as coisas que existem não foram feitas do que é aparente, ou seja, aconteceram pela palavra de Deus. Então o cientista que não tem Jesus, ele tem uma dificuldade muito grande para entender isso. Então eles buscam cada coisas absurdas. Eu estou estudando um livro, ou seja, uma matéria muito volumosa, muito grande, do doutor PhD, um homem muito culto, um servo de Deus, Dr. Russell Champney, né? E ele mostra essas coisas, a dificuldade que o cientista que não conhece Jesus tem para entender coisas simples, porque eles acham que a coisa tem que ser complicada, né? Então, o Deus carne é Jesus Cristo, e eu vejo aqui, indo para o Velho Testamento, para o livro de Gênesis especialmente, quantas vezes Deus apareceu em carne, em homem. Deus apareceu em Gênesis capítulo 19 para Abraão, e conversou com ele e até comeu com ele. O que Jesus fez na terra? Comeu com os homens, se alimentou, é tanto que os fariseus criticavam Jesus, que ele comia com as pessoas, né? Então Jesus não discriminava, ele viveu junto com as pessoas, e Deus não discriminou. Então quem se afastou de Deus foi o homem, não o homem de Deus, o Deus do homem, porque Deus criou o homem para que vivesse em comunhão com ele. Então isso é fantástico quando a gente olha dessa forma. Então existe um hino do cantor cristão, o hino 96, que ele diz assim, a última estrofe diz assim: para termos nós com ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna nós miremo-lo sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo aos céus. Terceira parte, nós temos os nomes redentores. São 7 nomes redentores de Deus. Então, amados, nós temos o Deus presente, que no hebraico significa Ramah Shamar, ou Ramah Shamar, Deus presente. Então Deus presente em todos os momentos. E se nós olharmos isso, está lá em Ezequiel capítulo 35, é lógico, versículo separado para esse assunto, mas o Deus presente se faz presente em vários lugares. Nós vamos encontrá-lo no livro de Juízes, se apresentando a Josué, Jesus Cristo se apresentando como príncipe do exército de Deus. Nós vamos encontrar identificado como o anjo do Senhor em Juízes capítulo 1, corrigindo o povo de Israel, e eles choraram ali, porque Deus chamou a atenção deles pelo comportamento de mudança deles, que abandonaram a Deus e começaram a adorar ídolos, e assim por diante. Então esse nome, Jeová Shamar, significa Deus presente. É um Deus que quando eu preciso, quando é momento oportuno, ele se faz presente, eu não tenho como negá-lo. E segundo, Jeová Shalom, que significa Deus é a nossa paz. E Deus é a nossa paz, nós vamos encontrar em Juízes capítulo 6, verso 24. É lógico, um texto, mas na Bíblia,
os irmãos sabem que está cheio, o Senhor é a nossa paz, né? O Senhor é a nossa paz. Então, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Eu tenho paz porque eu tenho Deus. Eu sempre digo para as pessoas que eu evangelizo, que até eu conhecer Jesus, eu não sabia o que era paz. E Jesus, ele disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Então a paz de Jesus, ela é a verdadeira paz, porque ela é a paz do perdão. Aonde existe perdão, existe paz. Um homem cheio de culpas, criminoso, bandido, violento, no dia que ele encontra Jesus, ele recebe perdão e ele passa a conhecer a verdadeira paz, e muitos se tornam pregadores dessa palavra redentora, né? Segundo, o terceiro, Jeová Ra, que significa o Senhor é o meu pastor, e esse texto está mais conhecidamente no Salmo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor. E o Salmo 23, ele define esse pastoreio de uma forma muito ampla, dizendo assim: nada me faltará. Então, o verdadeiro pastor é aquele que cuida das ovelhas ao ponto de, se necessário, dar a vida por elas. Quando nós pegamos a palavra de Deus no livro de Samuel, 1 Samuel, quando Davi, no capítulo 17, se apresenta ao rei Saul para lutar com o gigante, e aí o rei Saul fala assim: não, você é muito jovem, você não tem a mínima chance diante desse homem. Ele é um guerreiro preparado desde a sua mocidade, você é uma criança, você é um adolescente. Ele falou assim: teu servo estava cuidando do rebanho e veio um leão, e eu fui lá e matei esse leão. Ou seja, eu me expus para proteger as minhas ovelhas. Veio um urso e eu o matei. E para nós termos uma ideia, irmãos, o leão nós sabemos que é o rei dos animais. O urso, eu estava observando recentemente um vídeo muito fantástico, aonde nos mostra a ferocidade de um urso brigando com um tigre, fato, gravado, brigando com um tigre lá da Ásia, e ele colocou o tigre para correr, simplesmente isso aí, pois Davi matou esse animal. Ou seja, quando o texto diz assim: o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo assim: eu tenho um pastor que de fato me protege, que de fato me livra de todo o mal, e ele pode todas as coisas. Depois vem o Senhor, Jeová Jiré, ou seja, o Senhor é a minha provisão, sabe? Eu estou olhando agora, irmãos, é um momento muito oportuno de nós pensar nisso, os dias do coronavírus, né, em evidência, aonde o medo toma conta das pessoas, aonde tem muita pessoa escondida com medo de morrer, né? E nós temos um Deus que nos protege, que nos provê todas as coisas. Então ele provê inclusive o livramento, provê a cura. Então eu posso viver no meio de pessoas doentes, com doenças contagiosas, e não me contaminar. E eu cito aqui um exemplo de quando surgiu a pandemia da gripe suína. Um rapaz muito gripado me abraçou e falou assim: eu peguei a gripe do porco. E no momento me veio aquele calafrio, mas o Senhor já me tranquilizou. Fique tranquilo. E eu imediatamente me tranquilizei, porque eu percebi que Deus estava me dizendo assim: eu estou com você, eu sou o teu livramento, eu sou a sua provisão de cura. Então, o Senhor é a minha provisão, Jeová Jiré. E nós estamos falando, irmãos, de caráter de Deus. Então, o caráter de Deus é um Deus
presente, é um Deus que livra, é um Deus que eu posso contar com a sua provisão e a sua prontidão, mas Ele também é um Deus a quem eu tomei como a minha bandeira, ou seja, Jeová Nissi. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Ou seja, para nós hoje eu posso dizer assim, a igreja, o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a bandeira da igreja. Então, meu irmão, você que vai ouvir essa aula, lembre-se de uma coisa, você tem alguém a quem você tomou como bandeira e você não pode temer nada, porque se ele é a sua bandeira, ele é o seu pastor, ele é o seu libertador, ele é aquele que cura. Então você não precisa andar assustado com a situação, porque você tem a resposta para seus questionamentos. Quero citar a uma irmã, não por nome, mas chamar a essa irmã, porque certamente ela vai ouvir essa matéria. E essa irmã, ela me ligou dizendo que estava com muito medo, que estão falando aí que vai haver 3 dias de escuridão. Isso não é bíblico, para começar, não está na palavra de Deus, né? Isso é lá no final, no Apocalipse, né? Mas para hoje, nós não temos essa esperança de que isso vai acontecer, então a palavra de Deus, ela é muito clara. E a outra coisa é o seguinte, ela diz que Deus não faz nada sem avisar para os seus servos, os profetas. Então a igreja, ela é composta de pastores, apóstolos e profetas, e essas pessoas recebem revelação de Deus. Então aqui nós temos o exemplo do nosso pastor, que muitas vezes Deus tem falado com ele, e a mensagem vem com o intuito de nos tranquilizar, e não de nos assustar e nos colocar em pânico. Então, a palavra de Deus para você, minha irmã, é o seguinte: não tenha medo, porque eu estou com você. Não se assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te protejo. E ele diz mais, Isaías 43, ele diz assim: quando você passar pelas águas profundas, você não vai morrer afogado. E quando você passar pelo fogo, você não vai morrer queimado. Você pode passar, e a Bíblia mostra isso. Em Daniel capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego andaram dentro do fogo sem ter um dos fios de cabelo chamuscado. Então foi algo sobrenatural para chamar a atenção de homens ímpios que estavam presenciando toda aquela cena. E o que aconteceu com aquilo foi um grande mover de Deus, e que mudou o comportamento de um rei, sabe? Mudou o comportamento de um rei. A próxima parte, Jeová Tikdal, expressão um pouco difícil, mas a expressão em português é: o Senhor é a nossa justiça. Ou seja, nós servimos a um Deus justo, que faz justiça àqueles que o servem. Então, Deus justo, quando alguém se levanta contra você para te prejudicar, você pode contar com alguém que pode julgar a sua causa e te defender. E eu posso citar aqui Daniel capítulo 6, quando Deus fechou a boca dos leões, porque Daniel estava sendo punido injustamente. Na verdade, Daniel ia perder a vida. Foi armado um projeto para tirar a vida dele, para que as pessoas, como hoje nós estamos vendo no Brasil, as pessoas corruptas, desonestas, fossem beneficiadas. Mas ele era um servo de Deus, e Deus foi lá e fechou a boca dos leões, e ele disse para o rei Dario o seguinte: o meu Deus fechou a boca dos leões para que eles não me fizessem nenhum mal, porque ele encontrou em mim inocência. E contra ti também, rei, eu não fiz mal nenhum.
Ele está dizendo para o rei o seguinte: eu sou justo diante de toda essa situação. E ele pode contar com essa justiça de Deus, julgando ali, diante de um juízo humano que já tinha sido feito e condenado, Deus o absolveu com o livramento. Então a justiça de Deus ali, ela foi de uma forma tão grande, tão poderosa, que não só julgou e absolveu, mas que livrou da morte. Então, quando eu digo que o Senhor é a minha justiça, eu estou dizendo que o meu juiz é aquele que não é injusto em nenhum momento. Em nenhum momento o meu juiz vai ser injusto com ninguém. Não é só com os seus servos, não. Deus não é injusto nem com o diabo. Essa é a realidade. E, amados, continuando, o Senhor é a minha justiça. Eu estou citando textos bíblicos, mas não estou lendo por causa do tempo, porque eu gosto de resumir bastante as coisas, né? Eu vou para Jeová Rafá, que é aquele que cura. Êxodo capítulo 15, no verso 26, ele diz assim: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura. Então são textos que você pode depois investigar, né? E você vai encontrar Jeová Rafá, o Yahvé Rafá, que significa eu sou o Senhor que te sara. Ou seja, se por acaso você for atingido por uma enfermidade, você tem quem te sara. E eu posso ver vários exemplos, tanto de dentro da igreja, como é o caso aqui do Mateus, né, que foi curado de leucemia, o filho da nossa irmã Fabiana, como de pessoas que chegam doentes e saem curadas, né? Então o Senhor, Ele é poderoso para nos curar. Então eu tenho alguém que cura as minhas enfermidades. Eu tenho alguém que cuida de mim, e ele diz assim, no Salmo 91, ele diz assim: eu estarei com ele na angústia. Então, se vier um momento de angústia, você tem alguém do seu lado. Você sabe que a vida, ela pode te proporcionar momentos de angústia. Então, não é porque eu sirvo a Deus que não vai surgir momentos de angústia. Mas, quando surgem esses momentos, normalmente eu saio fortalecido deles, porque eu tenho alguém que está comigo na angústia. E essa angústia pode ser a angústia da dor. Essa angústia pode ser a angústia de uma enfermidade incurável para os homens, né? E eu me lembro que estive uma vez no hospital aqui do Hospital Miguel Couto, né? E conversando com o médico lá e orando por uma pessoa, e o médico falou: só um milagre. Aí só um milagre. Mas o médico disse o seguinte: eu já vi muitos milagres aqui dentro desse hospital. Então, quer dizer, um médico que teme a Deus, ele sabe aonde ele pode ir, mas ele sabe que a partir do momento que para a sua capacidade, Deus pode entrar em ação e resolver a situação. Amados, isso é algo tremendamente gostoso. Não é só algo tremendamente poderoso, mas é gostoso. Então, você saber que tudo isso aqui é porque existe um Deus de um caráter imutável, que tudo que Ele prometeu no início, Ele cumpre na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, eu estou falando aqui sobre os nomes redentores. Então, esses nomes que nós falamos são nomes, os 7 nomes redentores de Deus. Deus, no seu caráter infinito, providenciando livramento para o seu povo, redimindo de toda situação
e se colocando para nós, assim de uma forma muito clara, aonde eu posso compreender, olha, o Deus que eu sirvo, Ele pode todas as coisas, mas eu também preciso ver esse Deus de uma forma aonde, se Ele pode todas as coisas, eu posso confiar inteiramente nele. Então eu posso me dispor também a viver só para Ele. Amados, então muitas vezes sobrevém a nós algumas dificuldades na vida, e eu tenho visto isso na minha própria vida, que eu tenho aprendido que o objetivo de Deus é que eu me aproxime dele. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, eu compreendo esse caráter de Deus. E quanto mais eu compreendo esse caráter de Deus, mais eu quero vivê-lo, mais eu quero divulgá-lo. Então eu gosto de divulgar o nome de Deus. E quando nós conhecemos de fato esse caráter imutável, nós não temos vergonha de, diante de grandes personalidades, falar desse amor, sabe? Então nós não temos, então é uma função do servo de Deus, divulgar o nome de Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Então um embaixador, ele divulga o seu governo, ele divulga o seu país. Então ele faz parte de uma embaixada aonde ele está divulgando o seu país, a sua nação, a história do seu povo. Ele faz parte disso e divulga para outras pessoas. Então nós, como conhecedores desse caráter de Deus e vivenciadores dele, nós temos toda a oportunidade de viver e divulgar esse caráter. Então essa é a nossa função, é divulgar o caráter de Deus na terra. Então Jesus, ele disse que para ele voltar, primeiro o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. Então, amados, imaginem que eu conheço o caráter de Deus, mas através de mim ninguém sabe que eu nem sou crente. Então qual a importância desse meu conhecimento se eu não divulgo? Se o evangelho tem que ser pregado, eu não prego. Então hoje Deus nos deu essa oportunidade tremenda de, através das redes sociais, divulgar o nome de Jesus Cristo em todo mundo, Então eu sempre fico conversando com meu filho em casa, falando assim, olha, através das redes sociais, Jesus entra na Coreia do Norte, entra na China, entra nos países mais fechados do mundo para o evangelho. Jesus entra através das redes sociais. Então tudo isso é provisão do caráter de Deus para essa situação.